Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. É uma satisfação a gente poder levar um pouquinho do que pensamos, né, para todos os teus telespectadores e os parceiros que nos assistem. Muito bem. Simone, vamos falar um pouco sobre a Previdência, que é um tema que a Federação tem destrinchado aí em vários eventos, vários está na mesa aí que estão sendo realizados, inclusive um dos últimos com grande repercussão foi a presença da deputada Joyce Hasselmann, que é a líder do governo no Congresso. Como é que você está vendo o andamento da reforma após as manifestações do último dia 26 de maio? Parece que começou a andar um pouquinho mais rápido do que estava andando. É a sua avaliação? Exatamente. A gente diz sim à reforma da Previdência, porque a gente diz sim ao desenvolvimento, à geração de oportunidades para os trabalhadores no Brasil. A gente percebe que está tudo muito atrelado, né? O desenvolvimento do Brasil está dependendo da reforma da Previdência, porque a economia ela é movida pela confiança e a gente precisa então devolver, né, aos investidores, aos empreendedores, à classe produtiva, trabalhador, profissional liberal, enfim, esta motivação em empreender no Brasil, especialmente em investir. O dinheiro ele não deixou de existir, só que ele está parado. Lá fora as pessoas estão, né, empreendedores, investidores estão aguardando para ver o que vai acontecer no Brasil para que haja um clima mais amistoso e especialmente de confiança nas políticas públicas. E tudo isso passa pelo ajuste fiscal. E o ajuste fiscal está atrelado à reforma da Previdência. Então, nós estamos percorrendo o Rio Grande do Sul, né, porque somos formadores de opinião e a gente percebe que a sociedade ela não está esclarecida com relação a esse tema. Então, nós temos que hoje, nas nossas rodas, nós temos esta obrigação, especialmente vocês, enquanto imprensa, né, que estão aí transmitindo para milhões de pessoas esse tema, poder dizer que hoje não existe dinheiro, né, que é um erro, é um equívoco muito grande quando alguns teimam em dizer que não falta dinheiro para a Previdência. E é também um equívoco dizer que a Previdência, ela por si só, ela tem, né, uma continuidade por tudo isso que nós já tivemos de políticas públicas até aqui. Nós precisamos reestabelecer essa lógica, entendendo que hoje nós temos no Rio Grande do Sul menos de um trabalhador, menos de um, para cobrir um aposentado. Então essa conta não fecha. Por tudo isso, nós precisamos fazer urgentemente a reforma, porque daqui a poucos anos, a gente não está falando nem de médio e longo prazo, por curtíssimo prazo, nós já não vamos ter recursos para suportar a Previdência. E quem sai perdendo? São os trabalhadores. São aqueles que se aposentam com algo entre 1 e 5 salários mínimos, que é a maioria, e eu digo, né, o próprio governador fala da maioria silenciosa, que muitas vezes não consegue acompanhar e não conhece a lógica do sistema público. Esses serão prejudicados. Então a Federação ela tem, nos últimos 2 meses, se debruçado sobre esse tema, passa a ser a nossa pauta mais importante, porque dela advém a sobrevivência dos nossos negócios, né? Esse espírito de empreender. Quem empreende hoje no Brasil? Quem tem vocação, quem tem um sonho, arrisca todo o seu patrimônio, né? E a partir desta lógica que a gente tem a riqueza do nosso país. Não te parece curioso que aqueles que se colocam contra a reforma da Previdência sempre dizem somos contra esta reforma, somos a favor de uma reforma, somos contra esta reforma, mas nunca indicam qual reforma que eles militariam a favor? Mas isso é muito uma questão ideológica, porque hoje a gente vive, né, alguns fenômenos na nossa sociedade. O primeiro deles é o baixo engajamento das pessoas com os temas públicos. O segundo é que nós delegamos a responsabilidade para alguém. Então eu vou às urnas, eu voto no meu vereador, no meu prefeito, no deputado, no presidente e pronto, agora resolva, né, governador, agora resolva o problema. O terceiro ponto é que a gente tem, hoje a gente se distancia da política, nós negamos a política. E o quarto fenômeno é esse do amor e ódio. Eu sou contra, eu sou a favor da radicalização do debate e também a gente traz questões ideológicas para um debate que é econômico e que não pode ser político nesse momento. Nós dependemos da política, sim, mas nós temos que entender essa lógica econômica,
né? Para que a gente tenha, então, essa adesão. Não me parece que a Previdência seja um problema de caráter de direita ou de esquerda, e sim um problema de caráter contábil. Quer dizer, a conta não fecha e há uma modificação na estrutura da sociedade. Isso não é ser socialista ou liberal ou conservador. E nós temos que entender a lógica do seguinte: hoje nós tivemos avanços na medicina, na tecnologia, hoje as pessoas estão vivendo mais. Eu trago sempre o exemplo da minha casa. O meu avô morreu com 58 anos, por parte do meu avô paterno. O meu avô materno, ele morreu com 65 anos. O meu pai já está com 79 anos e vai, a princípio, mais de 90 anos. Eu pretendo morrer com mais de 100 anos. Então a gente está vivenciando toda essa lógica. E isso tudo tem que ter um suporte financeiro. É a mesma coisa que a gente faz nas nossas finanças da casa, nas finanças da empresa. Então, quando a gente vem para a lógica do Rio Grande do Sul, especificamente o nosso estado, é o que eu retratei. Hoje a gente tem menos de um trabalhador na ativa para pagar um aposentado. Só inverteu-se a pirâmide, né? E aí a gente traz ainda mais para uma lógica do governo estadual, né, que a gente vive uma crise financeira muito grave no estado do Rio Grande do Sul. Não é uma crise política, não é uma crise econômica, mas é uma crise financeira. Não tem recursos para fazer frente a todas as necessidades. E aí a gente pega, hoje nós temos o ICMS, né, os mais altos do Brasil. Nós não conseguimos ter a redução de 1 ponto percentual no ano passado. A gente vai mais 2 anos pagando 18% de ICMS. Isso custa, isso onera as empresas. Só que 50% do que se arrecada de ICMS vai para cobrir o déficit da Previdência. Tem algo errado, porque esse dinheiro que deveria estar indo para a segurança, para a saúde, para a educação, ou mesmo para investimentos, 50% se destina a cobrir o rombo da Previdência gaúcha. E daí eu queria entrar num outro assunto que envolve Previdência, que está sendo debatido agora na Comissão Especial da Reforma da Previdência, que é a inclusão dos estados e municípios no texto geral. Muita gente está defendendo que eles sejam excluídos. O governador Eduardo Leite, recentemente, conjuntamente ao governador de São Paulo e ao governador do Mato Grosso do Sul, se não me engano, todos eles do PSTB, mas governadores de estados importantes, se manifestaram publicamente pela adesão dos estados. Qual que é o impacto caso o Rio Grande do Sul, por exemplo, fique de fora do regime geral da reforma da Previdência? Eu entendo que a gente tem que englobar, né? Porque hoje a gente tem essa questão do sistema federativo, mas nós precisamos entender a lógica municipalista, né? Então a gente vem lá desde o município, o estado e a União. Nós vivemos na cidade e tudo o que nós fizemos tem impacto na nossa cidade. Então, os municípios, eles não têm mais recursos, o estado, acabamos de citar aqui, está sem recursos. Está em situação pior que a União. Pior, isso que eu ia dizer, pior do que a União. Por quê? Porque o bolo maior vai justamente para a União e lá onde não se tem o recurso. Então, essa lógica que nós temos de dar, né, de pagar hoje, cumprir com as nossas obrigações enquanto contribuintes, enquanto parte da sociedade, e não termos, né, o devido retorno em serviços públicos, isto se deve em função do déficit da Previdência. Então é urgente, necessário e importante, porque aí cada estado não vai precisar fazer o seu debate exclusivo, né? A gente pode ter uma lógica, então, de Brasil, de federação que vai disseminando até os municípios. Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul ele atingiu, segundo o estudo divulgado recentemente, o recorde na sua dívida pública, chegou a 73 bilhões de reais. Vem num crescente desde 2009, um crescente contínuo. O único ano que teve diminuição, os únicos 2 anos que houve diminuição foi 2007 e 2008. Depois subiu continuamente. E enquanto não se reformar isso, não se modifica, na verdade. E é um círculo vicioso, porque a gente tem sempre, né, a própria inflação, então aumentos que se dá para o funcionário público, um aumento que se dá para o próprio aposentado. E assim, ó, vamos falar muito francamente, grandes distorções. Hoje a gente precisa, né, entender que se nós não fizermos uma profunda reforma na Previdência, tanto do Estado quanto da União, nós temos uma classe de privilegiados, tá, que recebe muito em detrimento de muitos que recebem pouco. Então, hoje a gente precisa fazer este ajuste porque nós temos uma desigualdade social, né, advinda da Previdência da forma que ela está hoje. Não é possível que pessoas se aposentem com 30 e
5, 40 mil reais, e o outro se aposenta com R$1.000, tendo contribuído com praticamente a mesma coisa. Então, esta desigualdade, ela precisa ser modificada. O que nós estamos dizendo quando a gente diz sim à reforma da Previdência? Ou nós acabamos com os privilégios adquiridos, que não são direitos adquiridos, são privilégios adquiridos, especialmente de servidores públicos, né? Eu tenho muito respeito ao trabalho deles, acho que são imprescindíveis para a vida do nosso país, do nosso estado, do município, mas nós temos que também mostrar que a conta não fecha. Então a gente precisa combater esses privilégios, porque senão esses privilégios vão acabar com o nosso país. Última pergunta. Em relação à viagem do governador ao Chile. Como é que a senhora vê a possibilidade de um acordo bilateral com o Chile e quais são os efeitos econômicos que poderiam serem sentidos pelo Rio Grande do Sul através de investimentos provenientes de lá? É possível uma realidade de cooperação econômica entre os dois países que nos beneficie? Eu acredito que sim, sempre é possível quando a gente tem uma via de mão dupla, né? Quando a gente tem um jogo em que há ganhos de todos os lados. O que nós não podemos é ser surpreendidos, mas eu acredito que o governador, né, ele por si só e por todas as pessoas que o acompanham e que estão pensando nessas políticas públicas, elas vão trazer benefícios para o Rio Grande do Sul. A gente tem que entender que o Chile tem uma economia, né, em desenvolvimento, e isso é importante, e nós não podemos fechar os olhos para as realidades que estão aqui na nossa volta. Então nós temos como cooperar com eles e eles têm também como agregar valor aqui para nós, para que a gente possa ampliar, né, essa questão das receitas também no nosso estado. Eu sempre enxergo com bons olhos essa possibilidade de cooperação com marcos regulatórios bem feitos, né, onde exista de fato essa possibilidade de nós não sermos explorados, e sim que a gente venha a ter políticas vitoriosas nesse ponto. Nós temos hoje um parque empresarial aqui pujante, importante, e que pode contribuir também com o desenvolvimento do Chile, assim como vice-versa, né? A gente tem... E há também essa nova fase reformista que está sendo implementada no Rio Grande do Sul, que pode ser um atrativo também. Nós estamos confiando nessas políticas públicas, de fato. Quando a gente fala, né, sim à reforma da Previdência, a gente também fala sim às privatizações, porque nós entendemos que com privatizações, com um projeto de concessão, nós vamos ter novos investimentos no Rio Grande do Sul. Com isso a gente vai ter mais riquezas circulando, novos postos de trabalho serão abertos. A gente tem um horizonte, eu costumo dizer que é uma janela de oportunidades que se abre a partir das últimas eleições, tanto no cenário federal, né, com o presidente Bolsonaro, tanto no Rio Grande do Sul, com um projeto de continuidade, porque o Sartori não foi reeleito, mas o projeto está seguindo através do trabalho do governador Eduardo Leite. Nós não tivemos uma ruptura como historicamente nós viemos acompanhando. E isto tudo é importante para que a gente tenha, né, a sequência de políticas públicas bem implementadas e que gerem a curto prazo, né, uma virada financeira na questão de investimentos no nosso estado. Então, o que nós precisamos, e estamos, né, acreditando nessas propostas do governador Eduardo Leite, no próprio trabalho, que aí 5 meses de governo, a gente já pôde sentir menos burocracia, né, que o estado não seja hostil à classe empreendedora. Acho que essas oportunidades, essas viagens, o fato de mostrar o Rio Grande do Sul, né, teve nos Estados Unidos, agora está no Chile buscando investimentos, buscando cooperação, isto é importante. Eu dizia, agora na viagem que o governador fez aos Estados Unidos, foi também apresentado um vídeo, né, mostrando o Rio Grande do Sul. Acho que esse vídeo serviu muito para aumentar a autoestima dos gaúchos, porque a gente tem que perder, né, essa prática, essa ideia de que tudo nos outros estados é melhor. A gente tem que implementar aqui políticas que estejam adequadas com a nossa realidade, que é um povo empreendedor, um povo que tem coragem, um povo que luta, que é aguerrido e que vence as dificuldades, crise após crise, especialmente nesse momento de grande turbulência econômica. Muito bem. Simone, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Cruzando as Conversas e eu lhe deixo rapidamente com a última palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, eu que agradeço, e é essa a mensagem, né, da Federação nesse momento. Nós temos que ser protagonistas na construção de um Estado mais próspero, mais desenvolvido, com mais progresso. Nós não podemos cruzar os braços, ficar atrás da mesa ou atrás do balcão, esperando que os políticos façam por nós. Nós todos fazemos parte da mesma sociedade e precisamos estar junto nessa caminhada de êxito e de sucesso. Muito bem. Obrigado novamente a Simone e a Neuza que intermediou aqui a entrevista e vamos voltar direto para o estúdio.